Olá a todos, boa tarde. Queria saber se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Todo mundo, som bom? Tá ótimo. Antes da gente começar, eu queria assim passar algumas orientações. Bom, primeiro eu me chamo Augusto Pinheiro, vou conduzir a apresentação aqui de hoje da Fato Consultoria sobre o tema de testes exploratórios. O que acontece? A gente acabou improvisando um pouco aí por conta dessa questão de estar todo mundo de home, e a gente tem percebido alguns probleminhas aí com relação à transmissão. Ontem eu fiz um webinar e a gente teve alguns problemas. Então, a gente está tentando uma solução aqui para transmitir também ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Só que a gente teve um problema aqui e a gente não conseguiu fazer com que isso funcionasse bem. Vou pedir para vocês aí darem preferência ao uso de conexão de banda larga. Como a gente já teve problema ontem, eu vou começar e já vou desligar o meu vídeo, tá? Para não comprometer tentar não comprometer o áudio. Então, eu já vou fazer isso logo agora. Vou desligar o vídeo. Vocês conseguem clicar na imagem e onde tem o vídeo e colocar esse vídeo no canto direito aí da tela para não comprometer o espaço aí da apresentação. Nosso evento aqui vai ter uma duração de 55 minutos aproximadamente e uns 5 minutos finais aí para perguntas. Peço que vocês já mandem, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês já podem postar as dúvidas no chat e a gente vai juntar todas essas dúvidas e eu vou respondê-las ao final, que for possível aí, com relação ao tempo. Peço para que vocês façam uso do webinar só para o assunto do chat, perdão, só para esse assunto do webinar. Para quem tem a certificação do PMI, como a do PMP, esse evento vale um PDU. E lembrando que essa publicação, esse webinar vai ser publicado no nosso canal do YouTube e os links vão ser distribuídos aí nas nossas redes sociais, do Facebook, Twitter e LinkedIn. Então, quem quiser, depois, mais tarde, rever a apresentação, vai poder fazê-la através do nosso canal do YouTube, o conteúdo todo, tá? Aqui já postaram aqui o link do nosso canal, tá? Só um instantinho, deixa eu só fazer mais uma última tentativa aqui para a gente tentar fazer a transmissão ao vivo também pelo YouTube, porque ontem a gente teve alguns problemas aí com o Click Meeting. Só um instante. Peço aguardo um segundinho só. Só um instante. A gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo. De toda sorte, a gente vai ter aí a possibilidade de assistir depois a gravação, caso a gente tenha algum problema com o nosso áudio, tá? Mas vamos torcer para dar tudo certo.
Bom, acabei passando aqui as orientações adicionais, as orientações iniciais. A Fato Consultoria, só para iniciar, falar um pouco da empresa. A Fato é uma empresa que começou, completamos hoje 22 anos de existência aí. Começamos como uma fábrica de software, lá há bastante tempo atrás, e a gente, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo, né, ou mudando aí a nossa linha de atuação. A gente hoje trabalha com alguns temas relacionados à medição de software, estimativa, fazemos análise de produtividade, trabalhamos apoiando os nossos clientes na captura e gestão de requisitos e apoiamos aí todo o processo de governança de TI. O nosso webinar de hoje, deixa eu só tentar fazer uma pequeno ajuste aqui um instante. Tá. Nosso webinar de hoje está estruturado da seguinte maneira. Vou iniciar com uma contextualização, falando aí de diferentes técnicas de teste e suas características, fazer um breve posicionamento na distribuição de atividades e papéis, as alternativas que a gente tem para a realização de um trabalho de testes de aceitação, falar um pouco sobre duas específicas, daí eu vou entrar no tema específico de testes exploratórios, apresentar as heurísticas, o processo, documentos e ferramentas de apoio, e encerrar com algumas conclusões que eu tirei sobre esse tema. Bom, o foco da apresentação de hoje, só para a gente ficar bem contextualizado aí, são testes, quando a gente fala de testes exploratórios, é uma categoria de testes, de uma técnica de teste, chamada de testes baseados em experiência. Então, existem diferentes níveis, tipos e técnicas de teste, cada um pode ser utilizado num determinado momento do ciclo de vida. Então, para cada momento que a gente está no ciclo de vida, a gente deve usar a abordagem e a técnica de teste mais adequada, tá? Então, o nosso foco hoje vai ser bem num ponto específico, que são esses testes baseados em experiência. Existem algumas categorias de técnicas de teste, então trago em destaque aqui 3, que são técnicas de teste de caixa preta, caixa branca e testes baseados em experiência. O que muda de uma abordagem para outra, de um tipo de técnica para outra? Então, nos testes de caixa preta, as condições, os casos de teste, os dados são derivados aí dos requisitos, das especificações, dos casos de uso, das histórias de usuário. O foco desse teste é no comportamento do sistema. Então, o foco é no comportamento do sistema. A gente vai avaliar, a gente faz uma entrada de dados, o sistema vai fazer um certo processamento, a gente vai avaliar o seu resultado. Nos testes de caixa branca, as condições, os casos de teste e os dados são derivados de código-fonte, da arquitetura, detalhamento do projeto, ou seja, de qualquer elemento relacionado à estrutura do software. Então, quando se faz um teste de caixa branca, o objetivo é tentar analisar componentes internos aí do desenvolvimento, para ver como é que esses componentes funcionam, esse software está bem, digamos assim, bem desenhado, bem construído, né? Uma avaliação interna. Nos testes baseados em experiência, as condições, os casos de teste e os dados são derivados de conhecimento e experiência
as condições dos testes dos dados são derivados de conhecimento dos testadores, desenvolvedores e outras partes interessadas, tá? No que tange ao posicionamento dos papéis, é importante dizer que existe o papel do desenvolvedor, no desenvolvimento ele tem o papel do desenvolvedor, que transforma a especificação em código-fonte através da codificação de programas, componentes, telas. Porém, é necessário que ele faça uma verificação, né, uma validação se o que foi construído funciona. Isso me remete a uma história de uma época que eu trabalhava com uma equipe e muitas vezes eu tentava, no meu trabalho de gerenciamento ali da equipe, eu perguntava para as pessoas se o que elas tinham para fazer já tinha sido concluído. Então, muitas vezes, os desenvolvedores me respondiam como esse bonequinho aí da tela, né? Ele falava assim, olha, está tudo pronto, só falta testar. Ou seja, não tem nada pronto, né? Porque ele não sabe se o que ele fez funciona. Então, existe uma necessidade do desenvolvedor de realizar testes. E ele pode fazer esses testes numa perspectiva funcional, vai verificar comportamento, pode fazer um teste não funcional, verificando performance ou qualquer outro tipo de coisa relacionada a elementos não funcionais, aplicando aí técnicas de caixa branca, técnica de caixa preta, em diferentes níveis aí. Pode fazer um teste unitário, que seria o teste da menor porção de um software, onde você isola um determinado componente, uma determinada funcionalidade, para verificar se aquilo que foi codificado, aquilo que foi construído, efetivamente funciona. Evoluindo para um teste de integração, onde você, de fato, verifica se dois ou mais componentes funcionam, se as especificações de interface foram corretamente implementadas, até um teste de sistema, onde você vai testar o sistema como um todo, né? Então, existe esse que é o papel do desenvolvedor de realizar testes, e também existe o teste que é feito pelo usuário solicitante. Então, esse usuário solicitante, ele faz testes de aceite com os seguintes objetivos. O primeiro seria estabelecer confiança na qualidade do sistema como um todo. Depois ele vai validar que o sistema está completo e funciona aí como esperado. E vai verificar se o comportamento do sistema é o desejado, ou especificado, né? Como é que isso costuma ser feito? Pode ser feito através de um teste de aceitação de usuário. Acho que a maioria é o que a maioria conhece. Pode ser feito através de um teste de aceite operacional. O que seria aí um teste de aceite operacional? Então, uma perspectiva de avaliação de se a instalação funciona, a desinstalação, atualização, um teste, por exemplo, de recuperação de desastre, um teste de vulnerabilidade de segurança, um teste de backup e restauração. Esse é um teste de aceite operacional. Até um teste de performance é considerado um teste de aceite operacional. Pode ser feito também um teste de aceite contratual regulatório, né? Imaginando que o desenvolvimento ele vai atender uma determinada especificação que está num contrato, por exemplo, ou uma especificação prevista numa dada legislação. Então, existe também um teste de aceitação que é feito nesse nível, além dos testes alfa e beta. A diferença básica entre os testes alfa e beta é que os testes alfa são feitos aí por clientes em potencial, mas esse teste é feito dentro da própria organização onde o sistema foi desenvolvido. E o teste beta também é feito por clientes em potencial, porém fora dessa organização. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter participado de algum programa de beta testes aí, de algum tipo de aplicação. Alguns você pode até se candidatar, eu gosto muito de um determinado aplicativo, então eu vou me candidatar a ser um beta tester dele, então vou ver as atualizações antes de que todo mundo e vou colaborar
com esse teste de aceitação que está sendo feito. Então, o posicionamento de papéis, então, o que é importante saber, existem testes que são feitos no âmbito do desenvolvimento e existem testes que são feitos no âmbito do usuário solicitante, os testes de aceitação, tá? Alternativas aí para a realização desses testes de aceitação. Então, não vou me estender muito, mas basicamente o que é mais conhecido, né, é a elaboração de roteiros com a sua posterior execução. Normalmente essa elaboração é feita por uma pessoa como um arquiteto de testes, alguém que tem um domínio maior da aplicação. Então ele faz isso no trabalho de análise, modelagem, implementação, né? Cada momento desse ele verifica lá na análise, ele vai verificar o que precisa ser testado, na modelagem ele vai verificar como é que isso vai ser testado, qual é a abordagem que vai ser utilizada, qual é a estratégia que vai ser utilizada. Na implementação, verifica se a gente tem tudo para testar, ou seja, se a gente tem um ambiente certo para testar, se a gente tem os dados, né, toda a massa de dados que é necessária para testar todos os cenários que eu tenho estão disponíveis. E na execução, a gente repete, né, executa o roteiro, repete, registra, comunica defeito e caminha aí para a conclusão dos testes, onde a gente compila os resultados desses testes e apresenta em algum formato, aí, um relatório, um gráfico, algo assim, para quem nos solicitou a execução desses testes, né? Uma outra abordagem seria uma abordagem aí conhecida como análise exploratória ou testes exploratórios. Consiste em que isso aí? Então, a definição assim seria que eles são testes, uma técnica de teste de software, onde os casos de teste não são criados antecipadamente. Então, o foco do teste exploratório é mais em testar como uma atividade de reflexão e crítica. Então, você tem a oportunidade aí de ter uma experiência com aquele software, e o fato de você não ter a necessidade de seguir um roteiro, ou não estar seguindo um roteiro, vai te dar uma certa liberdade para explorar o sistema de uma forma mais abrangente. Então, o passo que você, numa abordagem de testes baseados em roteiro, você tem uma figura do arquiteto de teste que elabora roteiros de teste, e uma figura do analista de teste que executa esses roteiros, onde os roteiros são primeiro elaborados e depois executados. Na abordagem de testes exploratórios, esse processo ele é simultâneo, ou seja, no momento que as coisas estão sendo elaboradas, elas vão sendo elaboradas e executadas meio que ao mesmo tempo aí. É importante destacar aqui também que, apesar da tendência a ser automação, os testes exploratórios eles são uma nova forma de pensar, né? Considerando que existem limites aí para a automação. Então, os humanos eles são mais sutis assim, em perceber certos problemas do que um script de teste. Um script de teste ele vai fazer 100 vezes muito rápido aquilo que ele foi programado para fazer, nem mais nem menos. Muito bem, então o teste exploratório ele não pode ser enxergado como um teste aleatório do tipo testa aí, né? Ele tem uma certa estrutura, né? Essa estrutura ela vem de quê? Ela deriva aí das cartas de teste, existe um time box, existe uma avaliação de resultados, existe uma reunião de balanço. Então, existe uma certa estrutura nos testes exploratórios. Eles são gerenciáveis e essa técnica ela pode ser ensinada, então o que difere de um teste aleatório, que você não consegue ensinar nada aleatoriamente para ninguém. Porém, esse método aí ele não é um método prescritivo, ou seja, ele não estabelece como essas atividades de teste devem ser planejadas, gerenciadas e controladas, como esse ambiente deve ser configurado, não estabelece avaliação de riscos, nem que ferramentas devem ser utilizadas. Quando é que a gente vai usar
testes exploratórios. Então, tem algumas possibilidades aqui. Eu elenquei algumas, não é algo exaustivo aqui. Então, quando a equipe de teste possui testadores experientes no domínio, isso é excelente, porque esse testador ele tem a possibilidade de criar, né, de elaborar. É importante que ele tenha um grande conhecimento, um bom conhecimento no domínio aí da aplicação, exatamente para que ele consiga caminhar com esses testes. Se é uma pessoa que não conhece nada daquele domínio, naturalmente ela não vai saber o que fazer, né? É diferente da abordagem com testes que seguem roteiros, porque está tudo escrito no roteiro. Então, a pessoa lê o que está escrito no roteiro, executa e compara o resultado esperado com o resultado obtido. Esse que é o princípio aí da abordagem de utilização de roteiros. Diferente aqui dessa abordagem de testes exploratórios. Um segundo cenário aí que a gente pode usar testes exploratórios é quando eu tenho a necessidade de, por exemplo, validar um componente que já foi testado por roteiros. Então, eu quero saber se... tudo bem, foi testado com roteiro, mas eu posso fazer uma análise exploratória ali para validar, por exemplo, se esse componente foi testado, se o básico ali que se esperaria daquele componente funciona. Além disso, pode ser feito na interação inicial, por exemplo, quando o produto não está pronto ainda para o teste de sistema, ou quando eu desejo fazer um teste de fumaça ali, para avaliar, por exemplo, se o sistema está em condições de ser testado de uma maneira ampla, assim, né? Se está em condições de caminhar exatamente para a fase de teste, digamos assim, ou se o sistema está tão ruim que eu vou, por exemplo, descartar aquele trabalho. Olha, não dá para caminhar com a release com o software que está aí, porque ele está muito ruim. Então, fazendo um teste exploratório, eu consigo descobrir esse tipo de coisa de maneira rápida. Posso usar também quando eu tenho a necessidade de passar conhecimento para um novo testador, por exemplo. Quando eu tenho a necessidade de investigar um defeito em particular, então eu isolo uma determinada área do sistema e executo testes exploratórios naquela área. Então, são alguns. E também para melhorar o teste de sistema para aplicações de segurança crítica. Então, são alguns exemplos aí. Não é a lista exaustiva, mas são alguns exemplos de quando é que os testes exploratórios poderiam ser utilizados. Quais são os insumos para os testes exploratórios? Então, o básico que a gente falou é a própria intuição de quem está realizando os testes. Então, essas experiências de bugs passados, mudanças recentes. Agora, como ela não é um teste, digamos assim, uma abordagem prescritiva, a gente pode sim utilizar outros insumos. Então, posso usar modelos ali como diagrama ditado, casos de uso, um registro de erros para eu tentar verificar se aqueles problemas foram resolvidos, ou, enfim, especificações, coisas assim. Então, a gente pode usar vários insumos, é uma combinação de vários insumos. O importante é que o insumo mais importante aí seria a própria intuição de quem está realizando o teste. Então, esse trabalho dos testes exploratórios, eles, como eu falei, né, não é um teste aí, né? Você vai fazer um teste, espera-se que quem vai fazer esse teste conheça do domínio da aplicação, ou seja, o cara conhece o que aquela aplicação precisa fazer, então ele tem que ter esse conhecimento, é desejável que ele tenha esse conhecimento, mas para não ser um simples teste aí, eu vou apresentar aqui para vocês aqui algumas heurísticas, né, ou vamos chamar assim, dicas de como fazer esses testes exploratórios.
Existem várias dicas, várias e várias dicas. Eu trago aqui algumas delas. Então, uma primeira conhecida aqui no canto superior esquerdo, conhecida como heurística de seleção. Nenhum, algum e todos. Então, a gente vai fazer o teste de funcionalidade com diferentes níveis de permissão. Sem permissão, com algumas permissões e com todas as permissões. É muito comum a gente realizar o teste com um usuário só, que esse usuário tem, às vezes, um conjunto, o testador precisa ele mesmo gerar massa de dados, enfim. Então, às vezes, acaba acontecendo um teste ali onde o testador ele tem poderes e naquele perfil tudo funciona. E daí, quando ele coloca um outro perfil com menos poderes, as coisas param de funcionar. Então, esse teste, essa heurística e nenhum algum todo serve exatamente para você verificar esse tipo de situação, validar esse tipo de situação. Outro bem básico, que não requer muita explicação, é você executar um CRUD, né? Você cria, lê, atualiza e remove. Outra heurística seria você executar a aplicação com diferentes configurações. Que seria isso, né? Muitas vezes a aplicação ela é construída num determinado ambiente, é sempre num ambiente controlado. Então, quando ela é publicada e ela vai para o mundo real, digamos assim, nem sempre as coisas funcionam, porque você tem um cenário ali onde você tem diferentes velocidades de rede, diferentes configurações de memória e disco, então às vezes a aplicação funciona bem, mas você testou aqui no ambiente que você tinha lá 16 GB de memória, quando você bota lá numa outra máquina que tem só 4, é tudo diferente, né? Ou você fez o teste aqui num ambiente onde era tudo gigabit, aí você coloca num outro ambiente onde as coisas não são bem assim. Então, vários problemas podem ser descobertos com a questão simples, que é você mudar as configurações de ambiente, aí, digamos assim. O ambiente onde essa aplicação vai funcionar. Até a própria mudança da resolução de tela, ela é muitas vezes assim negligenciada, digamos assim. Eu passei por um problema desse recentemente. Algumas semanas atrás, estava testando uma aplicação e eu executava um determinado movimento ali e uma barra de menus ela sumia, ou ela era cortada. E daí comecei a descobrir que tinha relação com a resolução da tela que eu estava utilizando, que era uma resolução diferente aí do que tinha sido testado. Outra abordagem, outra heurística seria você seguir os dados. Você vai executar uma sequência de ações envolvendo dados e vai verificar a integridade desses dados a cada passo. Então, muitas vezes, você consegue pegar aí problemas simples quando você segue o dado aí, você faz o registro, depois a consulta, depois você apresenta esse dado no relatório, depois você exporta isso para um Excel, por exemplo, se a sua aplicação tem essa possibilidade, depois você importa esse dado de volta, atualiza o dado, verifica como é que ele fica depois na visualização. Então, são alguns exemplos aí de ações que você pode tomar relacionadas à manipulação de dados e na tentativa de descobrir esse tipo de algum erro, né? Então, outro conjunto de heurísticas aí, conhecidos como ataque de tipo de dado. Então, quando eu estou tratando de uma aplicação, eu suponha lá um cadastro que tem data e hora. O que eu posso fazer? No campo de data, eu vou tentar usar uma data ali inválida, tipo 30 de fevereiro, 31 de setembro, ou usar uma hora inválida, né? Suponha que eu tenha lá um campo onde pede lá a data de nascimento, eu coloco que nasceu às 26 horas, né? Alguma coisa assim. Ou tentar inserir datas em diferentes formatos e ver como é que o sistema se comporta. Utilizando números, né? Eu posso usar números muito grandes, números muito pequenos, notação científica, números negativos, onde não seria permitido. Se eu tenho aí a possibilidade de inserir, por exemplo, um caminho para um determinado upload, um caminho onde uma determinada documento, uma imagem vai ser
recuperada, né? Posso tentar ir com um nome muito longo, ou com nome com caracteres especiais, como espaço, asterisco, arroba, interrogação, e por aí vai. Se eu estou tratando de um cadastro onde eu tenho entrada de dados aí, tipo string, posso utilizar strings muito longas, ou caracteres acentuados, caracteres com delimitadores. Então, esses são algumas heurísticas que vão ser utilizadas por quem está desempenhando esse papel aí dos testes exploratórios. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, simples, mas é um exemplo real, onde eu tenho uma aplicação que tinha um determinado cadastro, eu cadastrava um item, escolhia ali dois campos através de uma lista de valores, três campos através de uma lista de valores, e eu tinha um campo numérico onde eu podia fazer a digitação ali de um número. Então, inseria um número aqui, nesse caso, um número com notação científica, e aí, logo na sequência, verifiquei o erro, o sistema deu um erro ali, undefined property, e acabou falhando por conta disso, eu não consegui fazer a inserção do dado, e ele também poderia, pelo menos, dar uma mensagem como número inválido, alguma coisa nesse sentido. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui está relacionado aí com limites de arquivos ou campos. Então, usando essa heurística, você vai tentar, digamos, violar certos limites para verificar como é que o sistema se comporta, né? O que você espera é que o sistema apresente um tratamento, né, para situações acima dos limites permitidos. Então, nesse caso aqui, eu tinha um cadastro de empresas, onde eu inseria o nome da empresa, tinha um limite de 200 caracteres, daí eu fiz esse teste, então eu consegui perceber ali que no nome da empresa, URL, e-mail, telefone, tudo o sistema tratava direitinho. Na inclusão, na alteração e na consulta, nesta tela. E também na outra listagem que tinha. Porém, ao fazer um teste dessa natureza, eu percebi que o sistema ele acabava quebrando em outra tela. Por quê? Porque a empresa que eu cadastro nessa tela aqui, ela é apresentada exatamente com o mesmo nome, né, da mesma forma, então ele acaba apresentando, eu registrei uma empresa de 200 caracteres, que era o limite, e aí aqui ele tenta apresentar uma empresa de 200 caracteres, então isso provocou um redimensionamento do componente listbox que eu tinha, ou combo box que eu tinha nessa tela, e esse redimensionamento acabou fazendo com que ele comprimisse o menu que tinha logo abaixo desses componentes. Então, nessa tela aqui, eu deveria ver isso aqui, que é o que está destacado. Então, tem um menu ali de ajuda, de filtro, recarregar, importar, incluir, que porque eu fiz esse teste, eu acabei conseguindo identificar essa situação. E aí eu só consigo ver esses elementos numa situação onde eu reduzo aí para 90% o zoom. Ou seja, fica tudo... o sistema acabou apresentando o dado lá com 200 caracteres, mas ele acabou embaralhando aí, empurrando, digamos assim, outros elementos para uma área que era não visível, tá? Então, são testes simples que você pega aí com um teste como esse, seguindo essas heurísticas, algumas delas, né? Outro conjunto de heurísticas aí, tem 3 grupos. Um primeiro grupo relacionado à navegação. Então, um teste básico. Se na aplicação web você tenta pressionar o botão voltar lá do navegador.
Acredito que esse tipo de problema todo mundo já deve ter passado em sistema de banco, onde ele restringe ali a sua navegação pelo browser. Se você tenta fazer a navegação pelo browser, você provavelmente vai tomar um erro de página expirada e muitas vezes você acaba até perdendo a sua sessão e, e você não consegue nem logar de novo, porque ele acaba prendendo a sua sessão naquela sessão que foi expirada. Então, esse é um teste simples aí que a gente consegue pegar. Não? O sistema deveria ter algum tipo de tratamento para esse tipo de situação. O teu sistema, né? O sistema que você vai avaliar, deveria ter algum tipo de tratamento. Ou, às vezes, você, numa situação dessa, onde você volta e depois avança, às vezes ele acaba postando a transação duas vezes, né? Então, ideal que tivesse algum mecanismo de verificação nesse sentido. Ainda sobre navegação, então você pode, de repente, atualizar a página e aí ver como é que ele se comporta, ou uma tentativa de hackear o URL, no sentido de tem muitos sites que acabam todos os parâmetros de uma tela para outra via post lá em cima, né? Via variável, né? Então, você modificar alguns parâmetros ali pode ser um teste interessante, né? Muitas vezes você vai ver simplesmente só o sistema não funcionar, né? Você, sei lá, ele passa um determinado ID de uma tela para outra, você consegue ver que ele, de repente, não acha aquele ID numa consulta seguinte. Na consulta seguinte, ele não vai achar uma determinada empresa, por exemplo, uma determinada acomodação lá. Vamos supor que você está lá no Booking e você muda esse pedacinho da URL. Ele não acha aquilo lá. Mas pode ser que, pelo simples fato de você mudar uma parte dessa URL, ele vai te levar para um lugar, ou fazer algum tipo de atualização que você não desejaria que fizesse, ou ele vai te levar para algum lugar onde esse usuário que você está não deveria ter permissão para ir. Então, esse tipo de coisa que você vai acabar validando. Outro teste interessante a respeito aí de teste web é você abrir a mesma página em múltiplas instâncias do browser ou em mais de um browser ao mesmo tempo. Então, essa é uma avaliação interessante. E nesse sentido, você está sempre, o testador, ele está livre ali para poder, não tem um script dizendo assim, olha, o sistema não deve fazer isso. Então, assim, o bacana de você fazer esses testes exploratórios, você consegue, você tem liberdade aí para tentar, vamos dizer assim, violar certos limites da aplicação, para tentar fazer isso, para ver como é que o sistema se comporta, e muitas vezes você vai acabar reproduzindo o próprio comportamento do usuário quando ele estiver de frente do sistema. A gente sabe que o usuário faz coisas fantásticas, né? Então, às vezes a gente descobre problemas assim. E muitas vezes problemas graves, né? Eu mesmo já tive uma experiência aí com sistemas da área bancária, onde a gente descobriu um comportamento lá que o sistema fazia, e quando o usuário, né, e quando o sistema começou a ir para um ambiente que não era um ambiente controlado de dentro do banco, e a gente começou a perceber que o usuário ele fazia coisas assim para tentar burlar o sistema, ele desligava o equipamento no meio de uma transação para tentar gerar uma transação em duplicidade, daí ele conseguia ter alguma vantagem com isso. Esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, esses testes exploratórios eles vão ajudar bastante nisso, né? Nesse tipo de situação. Outro grupo aí seria a modificação de preferências, né? Desativar JavaScript, desativar cookies, alterar parâmetros de segurança do browser, redefinir tamanho de tela, mudar tamanho de fonte. São alguns exemplos. Entrada de dados, eu acabei falando algumas um pouquinho mais para trás, que seriam aquelas de ataque de dados, você tentar fazer injeção de
HTML, JavaScript, ou de SQL mesmo, para você saber se, por exemplo, você tem uma determinada tela, e aí você insere lá uma instrução SQL para ver se aquele dado que você está inserindo, se o sistema vai tratar direitinho, se ele vai tratar como um texto, ou se ele vai acabar se perdendo ali, tratando como uma instrução SQL, por exemplo, né? E se você tem ali um campo de texto, tentar, por exemplo, utilizar um tamanho de string muito grande, aí acima de 5.000 caracteres, por exemplo. São alguns exemplos aí de heurísticas que podem ser aplicadas nos testes exploratórios. Então, você, quando estiver fazendo teste exploratório, ou quando você for explicar isso para alguém, é nesse sentido que você vai utilizar heurísticas ou acabar criando as suas próprias, né? Bom, relacionado a processos, testes exploratórios, a literatura que fala sobre testes exploratórios traz alguma estrutura, não é muito vasta, não é muito complexa, é sempre uma estrutura bem simples. Por exemplo, na estrutura de classificação de defeitos, o que ele recomenda é só que você faça ou estabeleça aí uma certa categorização. Por exemplo, se o que você está vendo é um erro ou é uma melhoria, a gravidade, né? Você estabelecer ali a gravidade, essa gravidade grande, ou é algo que é um obstáculo, ou é algo que é de uma gravidade pequena, por exemplo, um erro de grafia pode ser considerado ali com uma gravidade pequena, ele vai ter aí, por conta disso, de repente, uma baixa prioridade em relação ao erro que é um obstáculo. Ou seja, o sistema não pode ir para a produção com esse tipo de problema. Não podemos avançar para novas fases com esse tipo de problema. E priorização. Acho que todo mundo que milita com teste está até acostumado com esse tipo de estrutura aí de classificação de defeitos. E a carta de teste. A carta de teste e o time box. Então, a carta de teste ela pode ser feita aí com um flipchart, uma planilha, um documento Word, ou até com o próprio uso de uma ferramenta. Eu vou mostrar logo mais adiante um pouquinho o uso de uma ferramenta. Vou mostrar um exemplo prático aí do que seria a carta de teste, acho que fica melhor. Relacionado ao time box, né, não seria... É recomendado que o tempo para a realização desse teste exploratório não seja inferior a 90 minutos e ideal que não fosse interrompido. Esse teste pode ser feito, né, o ideal que fosse feito por um par de testadores, e esse time box aí, ele pode ser prorrogado ou encurtado em 45 minutos. Durante essa execução dos testes, você vai registrar na carta de teste, que eu vou mostrar na sequência, a cobertura do teste, os riscos, pode registrar log de execução, que horas começou, que horas terminou, questões que vocês identificaram durante os testes, né? Tomar nota, né? Ou algum tipo de problema que vocês tenham tido na execução desse teste exploratório. Então, tem um exemplo aqui de uma carta de teste muito simples. Então, essa carta estava relacionada aqui. Então, eu tinha lá, nesse momento, eu explorar as funcionalidades relacionadas à análise de divergência nas medições. Então, eu tenho um sistema que controla medições, e essa medição pode ter algum tipo de divergência. Então, eu registro itens, e alguém que está analisando essa medição no segundo momento pode divergir da minha interpretação, e aí ele vai, né, contestar, ele vai reclamar, ele vai dizer, olha, você fez a medição incorreta. E aí o sistema que eu estou avaliando, que eu estava avaliando nesse caso, ele permitia tanto o registro dessas medições, quanto o registro dessas divergências e a resolução dessas divergências através de um conjunto de funcionalidades. Então, eu disse aqui, olha, as áreas que vão ser cobertas por esse teste exploratório são as áreas de análise de divergência e medições apenas. Esse teste tem uma data e hora de início, inclui o nome dos testadores ali, a duração,
notas de teste, coisas que surgiram durante a execução do teste. Então, uma nota foi tomada ali, ó, por exemplo, verificar junto do gestor a viabilidade ou necessidade de configurar ali um limite de réplicas, né? Está falando de uma situação de divergência, então surgiu na cabeça do testador se não seria interessante haver aí um limite, né, cadastrado para que as divergências fossem cessadas, né, um limite de réplicas e tréplicas. Aí bugs encontrados, que foi registrado durante a execução do teste exploratório. Então, o que foi percebido é que existia uma necessidade de padronização nos termos, contestação e divergência. Algumas telas tratavam como contestação, outras telas tratavam como divergência, e houve uma anotação aí, um problema de baixa gravidade, digamos assim, mas que era necessário que fosse corrigido. E sugestões de melhoria também foram anotadas nessa carta de teste. Então, é um exemplo bem simples aí do que seria uma carta de testes. Depois que a gente finaliza aí a execução do teste, a gente vai fazer a revisão dos resultados. Eu vou fazer a avaliação dos defeitos, a avaliação de causa raiz, a oportunidade de aprender com esses testes. Vou avaliar as áreas de cobertura, então verificar quais áreas precisam de maior atenção. E depois de fazer essa revisão dos resultados, eu vou compilar esse resultado todo e reportar o resultado deste teste exploratório para quem me demandou, naturalmente. Vou adicionalmente verificar se algum teste adicional é necessário, então é o momento de eu fazer a avaliação. Numa segunda rodada de testes, eu poderia inserir já algum tipo de teste a mais, ou vou verificar algum comportamento adicional. O momento de fazer isso é nessa reunião de balanço. O que eu posso destacar aí como sendo vantagens e desvantagens relacionadas aos testes exploratórios? Vantagens seriam que encoraja a criatividade, adaptação e intuição do testador. Você aumenta com isso a chance de encontrar bugs num período de tempo mais curto. E o testador ele é livre para explorar novas áreas, enquanto ideias de testes surgem durante a execução. Então, ele não tem obrigatoriedade de seguir um script. Ele pode, no momento do teste, de repente parar para avaliar algum outro cenário, algum outro comportamento que, numa situação de execução de um roteiro, ele muitas vezes não tem essa chance. Essa abordagem é útil quando você tem uma documentação que ainda não está completa, às vezes nem vai acontecer isso, né, de você ter uma documentação completa, além de ser mais divertido do que um teste baseado em roteiro. Como desvantagens, eu posso destacar aí o alto nível de dependência que existe em relação ao conhecimento que o testador tem no domínio da aplicação. Então, isso se configura uma desvantagem. Com isso, você não tem garantia aí, se por acaso você tiver um testador que tem pouco conhecimento no domínio, você não tem garantia absoluta de que os bugs mais importantes foram encontrados. Essa é uma limitação. Se você estiver usando um testador que não tem grandes conhecimentos no domínio da aplicação. E, eventualmente, você acaba, se por acaso você acabar fazendo uma combinação de testes baseados em roteiro e teste exploratório, você acaba correndo o risco de ser redundante. Não que isso em si seja um grande problema, né? Mas pode acabar acontecendo. Sobre ferramenta, eu falei mais cedo que ele não faz assim essa abordagem não é prescritiva, então ela não determina que você use nenhum tipo de ferramenta, simplesmente recomenda que você tenha um bloco de notas ao lado ali durante a exploração como se fosse um diário de bordo, exatamente para você registrar esses achados, problemas, os bugs, o cenário que aquele teste foi realizado. Então, essa é uma oportunidade para você fazer esse tipo de registro. Se você não tem
nada que te permita fazer um registro, provavelmente você vai acabar tendo uma dificuldade de reportar o problema, você poder ter uma dificuldade de registrar até o próprio trabalho que foi feito, né? Então, você pode usar ferramentas como essas ferramentas de gravação de ações, como o Camtasia, como o Capture da Microsoft. Tem um plugin para o Chrome e Firefox, eu vou mostrar aqui na sequência, que é esse plugin aqui. Eu achei bem interessante, bem simples, que é o Test and Feedback. Eu vou colar aqui para vocês eu vou colar na hora que eu abrir aqui para perguntas, eu colo o link para quem quiser baixar essa ferramenta. Na verdade, você instala ele no próprio... Ele é um plugin do navegador, né? Então, essa ferramenta você consegue... Você inicia a gravação, então ele registra ali... Ele tem que ele chama de Session Report. Está aqui do lado, bem pequenininho. Você diz ali... Ele registra qual foi o URL que foi testada, ele mostra ali quem foi o testador, a data teórica que isso foi feito, você consegue inserir notas, você consegue capturar telas, capturar um recorte da tela, fazer um desenho em cima desse recorte que você fez, tomar notas e consegue, nessa ferramenta aqui, você consegue definir um nome para aquele bug. E ela te permite funcionar standalone. Quando você funciona standalone, quando você encerra o teste, ele gera para você um arquivo para você fazer download aí, um HTML com digamos aqui, sim, a historinha do teste que você executou daquela sessão, né? Se você estiver trabalhando conectado, ele permite que você, se você tiver uma conta lá no Microsoft Azure, você consegue trabalhar conectado e você consegue registrar aí no campo onde tem o nome do bug, você registra ali esse nome e no momento que você está fazendo esse registro, ele já verifica, já mostra para você a similaridade com outros problemas registrados anteriormente. Então, às vezes você está falando de um problema que você já registrou na sessão anterior ou na própria sessão. Então, te ajuda aí a controlar essa sua sessão exploratória, digamos assim. Algumas considerações finais sobre os testes exploratórios, antes de eu abrir para perguntas aqui, é que os humanos eles verificam situações mais sutis que os testes automatizados. Então, situação, por exemplo, eu tenho um campo editável no formulário que ele deveria ser somente leitura, um valor deslocado num relatório, verifica, por exemplo, quando um disco entrou em operação, quando o software não deveria acessar o disco. Esse tipo de situação você acaba não pegando com teste automatizado. Então, os testes exploratórios, eles servem também como um complemento a um conjunto aí de testes automatizados. Uma ferramenta a mais, uma forma adicional de você fazer teste, né? E, além de que ele induz o testador a elaborar questões mais aprofundadas. Então, o sujeito que vai fazer o teste, ele não está fazendo uma atividade braçal, né? Uma atividade onde ele vai simplesmente ler um roteiro, executar e comparar um resultado esperado com o resultado obtido e ficar gravando print de tela. Ele vai ter oportunidade de, no momento que ele está explorando a aplicação, ele vai acabar, em certa medida, aí, colaborando com o próprio desenvolvimento de novas ideias, né? Como melhorar a usabilidade, como melhorar o uso da aplicação. Bom, eu cheguei ao final aqui do que eu tinha para falar de conteúdo predefinido. A gente acabou avançando um pouquinho no horário aqui por conta dos problemas que a gente teve no começo. Eu vou abrir, dar uns minutinhos aqui para as perguntas agora. Eu vou só, assim, né, como é que a Fato ela pode falar aqui rapidamente como é que a Fato
pode ajudar nisso, né? Se algum de vocês estiver necessitando de ajuda, obviamente, né? Então, a gente tem um centro de certificação e qualidade, então a gente pode apoiar qualquer tipo de trabalho relacionado a vamos dizer assim, certificação dos sistemas ou a melhora da qualidade das aplicações. Podemos ajudar na instalação, configuração, preparação de ferramentas, automatização do processo de inspeção e teste, né, montando, por exemplo, lá os robôs para fazer inspeção, ou os robôs de teste, ou na mentoria dos envolvidos no processo, ou até no desenvolvimento de testes automatizados, aí, tratando isso como um projeto. Então, se alguém tiver algum interesse nesse sentido, pode ter a liberdade aí de escrever para contato@fatocs.com.br, solicitando uma consulta, né? No momento aqui que eu abri para avaliação, eu vou selecionar algumas perguntas, vou ver o que dá tempo aqui da gente responder. Deixa eu colocar aqui a avaliação do webinar. E agora eu vou selecionar algumas perguntas aqui que foram feitas durante a apresentação. Foram várias perguntas aqui. Teve uma pergunta aqui da Patrícia, que ela colocou assim, se um testador então tem que abrir o código-fonte. Não. Na verdade, o que eu comentei é que existem testes que são feitos no âmbito do desenvolvimento, testes que são feitos pelo desenvolvedor. Se for feito um teste de caixa branca, ele vai estar usando o código-fonte, é um insumo para esse teste de caixa branca. Mas é um teste feito pelo desenvolvedor. Se o papel da pessoa for só a realização de teste, ele é um testador, né? Ele é uma pessoa não atua no desenvolvimento, provavelmente ele não vai fazer esse tipo de teste, não vai ter como insumo o próprio código-fonte, tá? O Igor perguntou assim, então esse teste de aceite é o mesmo que o teste exploratório? Em termos, né? Assim, o teste de aceite, ele pode ser, essa é a definição que vem lá do board internacional lá de testes, tá? Eles conceituam um teste de aceite como teste de aceite de usuário, teste de aceite operacional, teste de aceite contratual regulatório e teste de aceite alfa e beta. Então, você pode realizar esse tipo de teste utilizando uma técnica caixa preta, aí usando roteiros, e pode também fazer isso através de uma técnica de teste exploratório. Outra pergunta aqui, se é possível que os testes no sistema sejam feitos apenas de forma exploratória. Olha, eu creio que sim. Depende muito aí de qual que é o contexto, né? Muitas vezes o teste exploratório, ele vai ser usado ali como uma ferramenta a mais, né? Dependendo do nível de criticidade da sua aplicação, você naturalmente não vai só fazer um teste exploratório, né? Você pode ter algum tipo de aplicação aí de missão crítica, não sei, algumas funcionalidades do seu sistema que precisam ser testadas à exaustão, né? Então, nesse cenário assim, você vai caminhar para um teste usando roteiro. Mas você pode, por exemplo, orientar a um determinado usuário lá com perfil de um usuário que vai fazer o
o aceite, né, um usuário solicitante, a fazer testes, e aí você orienta a utilizar aquelas heurísticas, as cartas de teste, como uma forma dele fazer o trabalho dele de uma maneira que tenha uma estrutura mínima, né? Aí outra pergunta é se a única diferença dos testes exploratórios para os testes baseados no roteiro é a questão do momento do planejamento. Não só, né? Não só. Não só. É também, né? No teste de roteiro você planeja antes e executa depois, mas eu acho que essa liberdade também do testador poder, ele acaba colaborando com o desenvolvimento da aplicação, né? Com o desenvolvimento no sentido de que com a melhora da aplicação, do uso que a aplicação vai ter. E pelo fato dele não estar preso a um roteiro, ele vai poder colaborar nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui. Bom, teve bastante gente que colaborou aqui comigo, né? Com o que eu estava falando, que o teste exploratório utiliza também a experiência do explorador, do testador, é isso mesmo. Que é necessário também o conhecimento dele com o sistema, o conhecimento dele com o negócio. Uma pessoa, o Lauro, falou assim, se eu posso compartilhar o conteúdo dessa apresentação. Posso sim, Laura. Vocês vão ter acesso não só à gravação, quanto ao material gerado em PDF aqui nas nossas... A gente vai publicar isso nas nossas redes sociais depois, tá? Bom, eu respondi algumas perguntas aí. Uma pergunta que o Vitor colocou, né? O teste exploratório não poderia ter mais uma etapa no processo de testar as regras de negócio. O conhecimento a respeito das regras de negócio, ele vai estar exatamente aí com o testador, né? Com esse testador que está realizando essa atividade, né? E aí as heurísticas, elas servem só para acabar ajudando o trabalho dele, para ele ter um certo direcionamento sobre o que fazer em cada uma das funcionalidades. O plugin, deixa eu colocar esse plugin aqui. Um instantinho que eu estou consultando aqui para pegar esse plugin para vocês. Um link meio esquisitão, mas é... Bom, pessoal, já são 2h16, eu acabei passando aqui, a gente já tem 1h e um pouquinho de apresentação, acabei passando um pouquinho. Eu vou encerrar aqui a votação. Espero aí ter colaborado com esse... Bom, para quem nunca teve contato aí com testes exploratórios, pelo menos ter uma ideia de como é que esses testes funcionam, quais são os insumos, né, quando utilizar, se a gente usa ferramenta ou não, que tipo de ferramenta usar, as heurísticas, né, o que eu passei não é uma lista exaustiva, né, existe uma quantidade muito grande de heurísticas aí que podem ser seguidas. A ideia era dar uma visão geral assim do que seriam os testes exploratórios. Espero ter colaborado nesse sentido. Queria desejar a todos aí um bom início de semana. Deixo aqui o convite para o nosso próximo webinar. Eu vou pedir aqui para o meu pessoal que está trabalhando no apoio aqui para colocar o link para fazer a inscrição no chat, por favor. O próximo vai ser relacionado a histórias de usuário, para um bom entendedor, poucas palavras. Vai ser no dia 14 de abril, às 13 horas, horário de Brasília. Tá?
Agradeço a todos aí a participação. Uma boa terça e um bom começo de semana aí para todo mundo. Grande abraço, até a próxima.